Olá, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso novo episódio aqui da Pact. Hoje a gente vai falar sobre Legal Ops e Legal Design com dois convidados muito especiais. Estou aqui com o Eduardo Oliveira e a Gisele Ueno, e melhor do que eu falar deles, eles mesmos se apresentarem. Então, muito bom receber vocês aqui hoje, gente. Edu, fica à vontade para se apresentar aí, falar um pouquinho de você. Legal. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, primeiro, obrigado, Gi, por aceitar nosso convite de estar aqui com a gente. Obrigado, Alana, por conduzir aqui. Bom, como ela falou, eu sou o Edu, né, sou um dos sócios aqui da Pact. Sou advogado de formação, né, trabalhei bastante tempo em jurídico corporativo e estou aqui na Pact há um pouco mais de 5 anos, né, e esse ano estou com um desafio novo de liderar a nossa vertical de inovação e tecnologia, né, então a gente está estruturando essa área e eu tô responsável por estruturá-la, enfim, fazer ela deslanchar, para a gente criar bastante coisa nova. Tem muitas novidades aqui esse ano. Pact, as nossas soluções de tecnologia, inovação, negociação, conciliação. Então, já iniciando o convite para vocês continuarem acompanhando a gente para verem esse movimento também. E Gi, obrigada do convite de estar aqui com a gente hoje. Isso é um papo muito legal. Eu que agradeço, Alana e Edu, compartilhar com vocês um pouquinho da experiência da Highlaw, né? Eu tô na Highlaw, na verdade, fundei a Highlaw em 2018, então a gente está indo aí para 8 anos já de trabalhos com legal design, projetos grandes aí já envolvendo legal ops e outras áreas também, né? Mas muito focado para o jurídico, mercado jurídico. Também sou advogada de formação e trabalhei mais de 10 anos em jurídicos internos, então tenho uma paixão grande aí pela advocacia corporativa. E acho que a troca é sempre muito bem-vinda aqui com vocês, especialmente agora nessa fase nova da Pact, trabalhar com inovação, esses novos produtos, né? Como desenvolver isso no mercado, né? E ter um fit com o que vocês fazem. Eu acho que o Legal Design tem esse propósito também de acelerar a inovação, então a gente está aqui para bater esse papo. Muito obrigada pelo convite. Muito bom. E aí a gente já começa com pergunta prática, porque a gente vê muitas hypes, muitos movimentos aí no mercado, mas a pergunta é conjunta para vocês dois aí, o Edu puxando o Legal Ops, a Gi Legal Design. Quando a gente fala nessas duas áreas, como que isso se aplica na prática, assim? Como que a gente vivencia Legal Ops e como que a gente vivencia design aí no mundo jurídico? Legal. Vou começar aqui, Gi, depois você vai me complementar muito bem, assim, mas eu acho que o Legal Ops, né, ele veio, enfim, eu fui responsável por iniciar essa área no departamento jurídico. O que eu vejo assim, no Legal Ops? É uma área que ela veio para tirar um pouco o improviso do departamento jurídico, né? Organizar um pouco ali os fluxos, né? Trazer um pouco de governança, criar os indicadores, o SLA, enfim, trazer um pouco esse controle ali para o departamento jurídico. E eu acho que o Legal Design ajuda muito o Legal Ops a traduzir isso, a fazer toda essa dinâmica, esse controle caber dentro daquele departamento jurídico, né? Porque é muito legal você controlar, falar, eu preciso chegar nesse indicador, né? O caminho é esse, né? Mas o Legal Design te ajuda a desenhar esse caminho. O que você precisa fazer para chegar nesse desafio, né? Trazer aderência da equipe, enfim, de todo mundo que vai permear ali esse caminho. Então, acho que o Legal Design e o Legal Ops, acho que sempre tem que trabalhar junto, né? Assim, um trazendo ali aquela coisa da governança, do controle, e o outro, né, essa coisa da aderência, da clareza, enfim, fazendo todo mundo tá junto ali nesse caminho. E eu acho que Edu é muito, como é que eu posso dizer, assim, muito low profile, mas não só nesse sentido, mas acho que foi a primeira pessoa que eu ouvi falar que trouxe mesmo esse conceito de profissionalizar a parte operacional do jurídico com um cargo de legal ops mesmo, né? Então, desde a Magazine Luiza que eu conheci o Edu, né, trabalhando no corporativo ali, desenvolvendo essa visão de indicadores e construir e de mapear fluxos e tudo mais, acho que foi a primeira pessoa mesmo no mercado jurídico que teve esse cargo e essa função que hoje, né, tanto se fala e tanto foi disseminado aqui no Brasil, né, com grupos específicos discutindo sobre o tema e tudo mais. Mas é óbvio que, né, desde aqueles primórdios, a preocupação sempre foi cadenciar as ações, de fato, que são mapeadas dentro de uma área operacional jurídica, né, então, é óbvio que trabalhar com o Legal Ops, ele tem várias vertentes e a gente precisa mostrar resultados.
Então, o legal design, ele veio, né, muito mais forte aqui para o Brasil em 2018, 2019, foi até quando, né, eu fundei a High Law em 2018, mas eu tinha contato com o legal design em 2017, lá no Vale do Silício. E aqui no Brasil a gente não falava sobre legal design, não tinha muitas iniciativas. Depois, em 2018, 2019, começaram algumas iniciativas na parte mais visual, o que o legal design também não é só visual. E eu acabei indo muito para os projetos dentro do corporativo que até saíam dessa questão do visual law, né? Que vão muito para o design de serviço, que ele é muito mais focado em mapear jornadas, mapear fluxos, processos, entender quais são as dores no dia a dia sob a perspectiva do usuário, para daí sim trabalhar ações e medidas que façam sentido na operação jurídica. Então, o departamento jurídico que usa, né, ou que tem uma estrutura ainda que mínima de legal ops, porque nem sempre, né, é uma estrutura muito grande, geralmente são poucas pessoas com algumas especialidades e nem sempre é só advogado, né, de formação, mas o que a gente precisa é trabalhar outras metodologias para apoiar as decisões ali dentro do legal ops. Então, o legal design é uma metodologia que vem, né, uma abordagem, na verdade, de tratar essa parte de processos e tudo mais, começa muito mais profundo do que a questão visual de relatórios e apresentações, que não é só isso, né? Não é só deixar bonito, né? E nem palatável em termos de informação, mas é muito mais do que isso, a gente olhar a perspectiva do usuário interno e como que a gente gostaria de passar a mensagem, né? Então, como construir isso, olhar os processos e tudo mais. E eu acho que o grande pulo do gato aqui, que foi, né, dessa união do Legal Ops com o Legal Design, foi quando a gente fez também, acho que foi 2019, por aí, né? Foi 2019, né, Edu? Final de 2019. Que a gente fez. Foi emblemático. Eu acho que foi a primeira da vez pandemia que. ainda. E bem a ver com a tua pergunta, né, Lana, que é a integração do legal design com o legal ops. Acho que foi a primeira vez que a gente conseguiu sentar com todo o time jurídico de uma organização que tinha, sei lá, umas 40, 50 pessoas mais ou menos na época, né, advogados e tudo. Fora né, as outras áreas que também estavam envolvidas ali, né? Então foi mais ou menos isso. Para poder repensar e desenhar, de fato, né, aquela famosa frase, né, quer que eu desenhe, porque acho que isso funciona mesmo, né, e o fato da gente desenhar o processo tal como ele era e como ele deveria ser com o uso da tecnologia. Então, tem hoje uma pegada muito da inovação, da inteligência artificial, de outras tecnologias, ela depende desse mapeamento e desse olhar interno. Nem tudo que funciona em termos de inovação ou tecnologia cabe para qualquer tipo de organização. Então, o legal design, ele traz essa ponderação cultural porque ela vai trazer a perspectiva do usuário daquele ambiente específico, né? Então, mapear processos é muito mais importante nesse viés de olhar as dores e o que a gente pode oferecer de soluções, né, para a inovação com relação a isso. Então, acho que foi o primeiro caso mesmo, né, do 2019. Acho que foi o primeiro contato que eu tive realmente com o processo de legal design do começo ao fim, assim, né? E o desafio era exatamente isso. A gente, né, precisava fazer uma troca de sistema ali, enfim, por N motivos ela tinha que acontecer anyway, e a gente não tinha realmente clareza do como as coisas funcionavam. Assim, apesar da gente, né, já existir um sistema legado ali, a gente não tinha essa clareza de como as áreas funcionavam, assim. Então, realmente, o primeiro passo, cara, vamos colocar no papel, né, como que acontece hoje, né, e aí, a partir disso, onde a gente pode melhorar e depois levar isso para um outro sistema. Então, foi bem bacana essa experiência. Eu acho que isso ajudou muito nessa transição, né, assim, né, independente da mudança do sistema, você entender os fluxos, como o jurídico interno funciona, onde tem oportunidade, acho que ajuda bastante, porque senão o legal ops sempre fica como muleta ali, né? Tudo que precisa fazer, chama o legal ops. Isso aqui é o legal ops. Não, acho que tem que ser uma coisa fluida, assim, né? O legal ops não é para ser essa coisa, tipo, né? O menino do TI, o suporte, cara, é para ser fluido, assim, né? O legal ops também tem que trabalhar o estratégico, né? Então, todo mundo ter essa noção de como as coisas funcionam, acho que é importantíssimo para qualquer passo, né? Eu acho que ter essa visão, eu acho que é o legal design que vai ajudar.
E de lá para cá, Alana, assim, a gente foi falando de uma linha do tempo aqui, né, da função que o Edu tinha na época de Legal Ops e a gente iniciando os processos de mapeamento de fluxos e tudo mais. Mas de lá para cá, a gente tem muito mais legado e repertório de outros projetos, né, que envolvem o mapeamento de processos, que envolvem outras frentes do design, né? É um pensamento, a gente fala do design thinking, porque a gente pensa o design, pensa o desenho, repensa a operação em si. Isso apoia bastante nessas mudanças, né, na implementação do sistema. Então, na prática, como você perguntou, desde a implementação do sistema até você entender os indicadores necessários para o departamento jurídico, engajar as pessoas nesse processo de mudança, tudo isso passa por uma construção da perspectiva do usuário e uma construção que a gente pode acionar o design para isso. Então, tem várias frentes ali e eu procuro sempre puxar um pouco do design de serviços, que é a nossa especialidade aqui na RAI, né? Fazendo esses projetos serem muito mais com resultado mesmo, né? Para o Legal Ops. Não, maravilha. Vocês trouxeram uma linha do tempo e a gente vê esse match essencial de operações com design indo muito além só da parte visual, contextualizou muito bem para a gente não misturar aí o que é legal design com visual law, porque eles podem andar juntos, mas uma coisa não é exclusiva da outra, né? E vocês falaram muito assim de, a gente acompanhou lá atrás esse pioneirismo, essa evolução, e é uma construção. A gente que está nos movimentos de legal operations, que vive o legal ops na nossa prática, vê como que evoluiu a área, principalmente depois da pandemia, porque antes o legal ops estava muito vinculado com tecnologia, mas a gente tem ainda alguns passos a avançar aí, né, quebrar algumas barreiras, principalmente para uma área muito tradicional ainda que é o direito, e acho que esse é o próximo ponto para a gente pensar aqui, né, quais barreiras vocês enxergam que a gente já passou de implementação, de mentalidade, porque design e legal ops são mentalidades, e o que a gente ainda precisa avançar para potencializar cada vez mais a aplicação dessas áreas dentro aí de organizações e de escritórios de advocacia também. Eu acho que o Legal Ops a gente avançou bastante, assim, como área, a importância dessa área, né, em qualquer departamento jurídico, os escritórios de advocacia também estão nessa jornada. Acho que isso é muito positivo, a gente tem aí a Clock, né, enfim, toda essa comunidade específica para isso, né, enfim, acho que todo mundo hoje minimamente tem alguém que olha para Legal Ops, assim, pode não ter exatamente a cadeira, mas está olhando para isso, assim. Mas, né, a gente tem um desafio que ela não é uma área core do jurídico, enfim, do escritório. O jurídico em si, normalmente não é uma área core, a gente está sempre um passo atrás quando a gente fala ali de inovação, de gestão como um todo. Então, acho que o Legal Ops tem um pouco essa dificuldade de se vender hoje, assim, né, de mostrar o seu valor. E eu, né, puxando para o Legal Design de novo, acho que o Legal Design ajuda muito nesse processo, assim, né, das pessoas comprarem a área, a importância daquilo, a importância daquele projeto. Então, acho que hoje a maior barreira é realmente os jurídicos, né, os gestores de Legal Ops, fazerem projetos de verdade, assim, acho, se eu posso colocar assim, fazer realmente entregas relevantes, e não só uma perfumaria, só alguma coisa, enfim, só para falar, eu faço, só para, né, enfim, ganhar um prêmio. Eu acho que o Legal Ops tem esse desafio agora, assim, acho que colocar a bola no chão e fazer entregas verdadeiras, assim, né, entregar resultado real, assim, não só começar algo e parar. Enfim, acho que... E aí eu acho que o Legal Design consegue apoiar muito nisso, assim, né? De manter essa fluidez dos projetos, assim. Pô, vamos começar esse projeto, mas ele vai terminar aqui e depois ele vai continuar. Enfim, né? Depois vamos... acho que é essa a dinâmica, assim. Até um complemento até o que o Edu está falando, na verdade a gente é muito feliz, né, de ter vários clientes aqui na Highlaw, de clientes grandes que entendem a importância tanto do Legal Design quanto do Legal Ops. Então, primeira coisa, se a gente for eliminar uma barreira, é o gestor que não entende que a gente está falando aqui, que não procura experimentar esse tipo de iniciativa, né, de metodologia, de acompanhamento de processos e projetos internos do jurídico, mas a grande maioria dos clientes são clientes muito grandes, clientes que já têm uma estrutura
básica e que consegue entender a relevância e o valor do jurídico. Então, estão investindo em tecnologia, né, buscando esse resultado, e a gente não precisa falar para esse público o que é o legal design ou o que é o legal ops ou a importância disso. E eles querem cada vez mais investir, né, cada vez mais os escritórios também estão investindo muito em tecnologia, estão olhando, né, para aquele modelo do AI first, né, que você trabalha muito a tecnologia primeiro até dentro dos produtos jurídicos, dos serviços jurídicos, que acaba virando, né, uma integração junto com os serviços. Então, eu vejo uma perspectiva muito positiva nessa parte desse cenário jurídico um pouco mais maduro, né? Óbvio que a gente tem aqui ouvintes que vão estar nos escritórios médios, que não tem tanto investimento em tecnologia, que estão buscando isso, que não tem um legal ops, que tem uma controladoria jurídica, por exemplo. Então, a gente tem vários modelos, não é só um único, né, específico. Óbvio que a gente atende empresas grandes, né, que a gente tem um foco de produtos aí para isso, e que entendem um pouco mais a relevância das áreas e das metodologias que a gente está falando aqui, né, de implementação, de acompanhamento de resultado do legal ops, etc. Então, se a gente for olhar tudo no ecossistema jurídico, a gente tem vários cenários, né? Cenários que são mais ricos em termos de comprar a ideia e falar, cara, eu vou fazer um workshop de legal design para mapear processo porque vai me dar resultado, eu vou investir nisso. Eu sei que eu preciso desenhar esse processo, eu sei que eu preciso fazer um onboarding de novos colaboradores, que eu preciso mostrar para o meu CFO os resultados dos indicadores do legal ops. Então, isso tudo já está muito mais consolidado. Eu tenho uma visão bem perspectiva positiva, digamos assim, desse cenário. Óbvio que a gente não tem que mais ficar letrando as pessoas o que é o design, o que não é o design e o que é o ops. Isso para empresas maiores e departamentos jurídicos que têm os gestores que estão olhando para isso, né? Óbvio que a gente tem empresas muito grandes que também fecham os olhos ali, não conseguem enxergar muita inovação. Mas a grande maioria, sim. Então, a gente tem uma perspectiva positiva. A barreira é sempre engajar o maior número de pessoas possível, porque sempre tem que trazer a razão, né? As pessoas têm que entender o porquê, porque senão não fazem também, né? Total. Não, eu concordo. Eu acho que o cenário é positivo, né, nessa linha que você falou no começo. Eu acho que eu vejo mais gente, cada vez mais, querendo testar, apostando, confiando. Enfim, eu vejo isso muito nos projetos da Pact, que a gente tem um pouco essa postura de entender primeiro ali a necessidade, né, o contexto ali, para depois aplicar, enfim, as soluções que a gente tem, ou cruzar essas soluções, criar alguma solução nova. Mas eu vejo as pessoas confiando mais, né? Vamos conversar, vamos criar essa conexão, entende aqui o meu problema, o que vocês podem sugerir, né, não quero só colocar um sistema aqui que eu não vou usar, isso faz sentido para mim ou não, a gente pode, né, potencializar o que eu já tenho com alguma solução de vocês. Então eu vejo o pessoal indo mais para esse caminho de querer, né, escutar, mapear primeiro, entender o processo. Nem sempre é só um projeto de dados, né? Exato. Faz aí um BI, né? Nem sempre é sobre o BI, né? O BI vai ser complementar a tudo que vem por trás. O entendimento, o mapeamento, a regra do negócio, e aí a entrega e o visual, assim. A gente até fala isso também ali na nossa frente de dados, de que até chegar nesse BI bonitinho, vem muita coisa por trás, vem regra de negócio, código, tudo ali se encaixando, né? Mas vocês acham nessa visão de perspectiva, assim, de que melhoramos bastante? As organizações, eles ainda procuram essas áreas como uma visão de prevenção, muitas vezes, antes de ter uma grande demanda, um grande problema, vamos nos prevenir, até pensando num consultivo, ou chega só quando a coisa já está com problema e precisa resolver e apaga fogo? Porque o jurídico tem um pouco, às vezes, esse viés, muitas vezes, na verdade, né, de ter que resolver problema. E aí, em que nível vocês acham que a gente está? Eu acho que a gente continua resolvendo o problema, apagando incêndio, né? E eu acho que isso é característica do advogado, do jurídico. E óbvio que quando dá problema, a gente é o porta-voz, né, disso. No corporativo, a gente serve para isso mesmo, né? O advogado, ele é acionado quando dá algum problema, né? É óbvio que se a gente está pensando numa construção mais consultiva, mais preventiva, olhando dados, olhando construção, a gente está muito mais preparado para lidar com problemas grandes. O que a gente não pode, o que é inaceitável nas companhias é você comprometer resultado financeiro, né? Então, acho que aí tem muito mais da Pact do que da High Law diretamente, assim.
Mas essa construção de visão mais preventiva, ela depende muito dessa análise de dados do passado, né? E o que a gente está fazendo hoje, a gente já está fazendo análises muito mais preditivas, não só com base no passado, mas olhando cenários futuros. No design, a gente já está olhando lá na frente, a gente está construindo cenários futuros, e eu acho que é uma coisa muito legal, assim, que para 2026, né, que a gente já foi traçando o planejamento da High-Low, foi trabalhar a parte de processos e jornadas, olhando a construção do cenário futuro, porque com a inteligência artificial, tecnologias e tudo mais, a gente tem cenários incertos aqui, né? Às vezes o jurídico está fazendo muita implementação de tecnologia e tem que ver resultado. Em contrapartida, substituir pessoas, né? Substituir próprios sistemas antigos e tudo mais. Então, óbvio que se a gente for olhar isso como resultado, a gente continua apagando incêndio, mas é bem necessário que tenha um equilíbrio disso, não só o operacional, né? Porque a gente está falando de legal ops, que a gente não é estratégico, né? Uhum. E ter um equilíbrio entre operação e estratégia do que a gente vai fazer daqui para frente. Então, concordo, Gi. Acho que passa por um cenário até, assim, daquilo que eu já comentei, assim, do jurídico como área core, questão de orçamento, de equipe reduzida, a área de legal ops às vezes é uma pessoa. Então, assim, né, não dá pra gente querer o estado da arte sempre. Então, acho que é muito mais comum a gente ver essa coisa de apagar incêndio. Tenho aqui um problema, me ajudem, né? Assim, é como a gente, né, vê isso na parte, né? Assim, os clientes normalmente chegam com um problema posto, né? E eu acho que tá tudo bem, a gente pode partir daí, né? Mas a gente sempre procura apoiar os clientes, né, nesse caminho, né? O que chegou até aqui? Vamos resolver esse problema, mas eu acho que dá pra gente ir mitigando, né? Enfim, aos poucos, assim, né? Pegando na mão do cliente e conduzindo ele para um caminho ali de mitigar, né? De reduzir riscos, né? Enfim, mas é uma coisa, acho que um pouco do mercado jurídico mesmo, assim, né? Acho que as pessoas têm um pouco essa mentalidade de resolver, enfim, na hora que a coisa aperta, eu levanto a mão, né? Assim, às vezes não dá tempo de pensar em outras coisas, em algo mais preventivo, né? Enfim, é igual compliance, assim, né? Ninguém lembra do compliance até dar problema, né? Então... São desafios que o jurídico acaba tendo que enfrentar. Eu acho que a gente vai aprendendo também a levantar a mão, não só quando a coisa aperta, mas um pouco antes de dar um problema, para a gente se antecipar. E claro que os dados hoje ajudam demais nessa frente. Das análises preditivas, que nem a gente comentou, da gente acompanhar métricas, indicadores, começo de ano sempre é uma boa oportunidade de rever esse planejamento estratégico e de alinhar sempre a tríade ali que a gente fala tanto de legal ops, né, as pessoas, os processos, com a tecnologia e olhando para esses dados, e aí pessoas a gente cai no tema de cultura, e aí a gente falou um pouco aqui de resistência, dessa trajetória, então a gente corre uns riscos também quando a gente tenta implementar um legal design ou um legal ops sem olhar para a cultura da empresa, sem olhar para esses níveis de maturidade. Então aqui a gente tem um público super diverso também que nos ouve, clientes, parceiros, pessoal que está começando, pessoal que já está avançando, né? Então o que vocês acham assim que é um caminho para adaptar mesmo operações e design mais à cultura da empresa, para não ficar aquela coisa assim um grande Frankenstein, para ser algo personalizado, algo bem assertivo mesmo, para cada momento. Não tem receita de bolo, né, Edu? Bom, para o design mesmo, para a gente pensar um pouquinho na parte de resultados, então, sei lá, eu estou fazendo aqui um projeto de design, eu fiz o processo de descobrimento, eu entrei dentro da operação, eu sei o que é, onde tem falhas ali em termos de tecnologia, eu sei onde tem falhas em termos de informação, eu mapeei esse processo, agora eu tenho ele desenhado, eu tenho os responsáveis disso, isso o design faz, a tarefa dele. Mas aí depois eu tenho um monte de implementações de melhorias. E o que eu faço com isso? Né? Vai muito antes até de chegar lá na PACT e falar, olha, estou batendo na porta aqui que meu problema é acordos, eu preciso, né, estruturar uma política ou fazer algo nesse sentido, ou reduzir um passivo, etc. Então, antes de eu chegar nesse nível da implementação, eu tenho um planejamento, como você comentou, e 2026 e todos os outros anos a gente segue nessa linha. Chega no janeiro, fevereiro, todo mundo fala, cara, eu não sei o que está planejado efetivamente, andou um mês, eu não consegui colocar nada daquilo que eu mapeei no processo para de fato acontecer.
Então, eu combino muito metodologias de acompanhamento de projetos. Projetos que todo mundo já estudou uma vez na vida, como que é a gestão de projetos, né? Eu estudei na faculdade, eu vi isso, eu fiz uma pós que tinha isso e tal. E os projetos, eles são dinâmicos, né? A gente tem que ter uma agilidade no acompanhamento desses projetos. E a gente tem que ter uma adaptabilidade com relação à cultura. Então, o que eu faço e escrevo muito sobre isso? Se você for pegar artigos meus publicados em livros, os mais recentes, todos têm algum cliente, algum case, e todos têm integração da metodologia ágil com o legal design. Então, o que a gente faz? Faz o processo de descobrimento, entende as dores, vai olhar as possibilidades, a gente vai para o mercado para ver quais tipos de tecnologia ou empresas têm essas soluções, e a gente faz o comparativo delas para daí trazer uma implementação efetiva. Então, a gente erra muito nos projetos de inovação, nos projetos de implementação, de melhorias dentro do jurídico, se a gente não considera essa cultura do jurídico, né? Então, não é uma metodologia ágil, eu vou usar um Kanban, eu vou usar um Scrum, que lindo. Na metodologia funciona para quando você está desenvolvendo um software, mas no meio jurídico não funciona assim. Então, eu não posso usar a mesma metodologia ágil de acompanhamento de projetos que eu uso para um escritório médio, que atende 30, 40 mil ações bancárias, por exemplo, para um próprio banco. Então, são questões diferentes, os planejamentos, os times são diferentes, os entregáveis das áreas são diferentes. A gente atende a área de Ops de alguns bancos, né? Então, eu preciso, hoje, Gisele, eu preciso aqui fazer a curadoria de um evento. Como que a gente vai organizar isso? Não é design de processos, a gente apoia eles a trazerem essas ações, porque a gente cadencia isso como acompanhamento de projeto. Então, quando eu vou trazer lá um projeto de acordos, por exemplo, eu vou mapear a área, vou mapear os riscos, né? E isso a gente pode fazer com design, mas depois tem a cereja do bolo, que é a parte da estratégia de acordos, que não é a minha especialidade, daí nesse caso eu usaria a PACT, por exemplo, e aí depois o acompanhamento disso como projeto mesmo. Então tem que combinar algumas coisas e tem que integrar isso com a cultura do jurídico, ou do departamento, né, depende da empresa, depende do escritório, né, do nível de cada escritório também, às vezes tem sócio que estão no dia a dia da operação, que são mão na massa. Tem, às vezes, escritórios que falam, toca aí, não sei. Né? Pega, e daí fica esperando que seja bottom-up, que as ações do planejamento aconteçam do time de Ops para cima. E não é assim, né? Especialmente em escritórios, a gente precisa que o sócio compre a ideia. Então, né, que o departamento jurídico que tenha um diretor que entenda e fale, a estratégia macro é essa. Como vocês vão chegar, não me interessa, né? Eu tinha um chefe que dizia assim, não me importa se o pato é macho ou se o pato é fêmea, eu quero o ovo. Se vira, né? E é mais ou menos isso, tipo, né? Eu não posso, vou adaptar aqui, eu preciso chegar nisso, mas a estratégia macro, ela tem que estar bem clara. O planejamento do ano tem que estar, o objetivo é esse, o objetivo é a gente ser melhor escritório em termos de IA para bancos, né? A gente tem que chegar nesse nível aqui, a gente tem que ter melhor política de acordos e etc. A gente tem que ter um saving de X milhões. Isso tem que estar muito claro e tem que ser top-down, né? Mas depois acompanhar projetos, né? Porque senão a cultura engole e tudo que a gente mapeou, colocou de estratégia, a gente perde com a cultura, né? Não, trazendo um pouquinho para a realidade do departamento jurídico, assim, o que eu posso até dar de dica, assim, que às vezes eu vejo esse movimento e é um alerta, assim, para tomar cuidado. Às vezes essa coisa do Legal Ops tem um pouco essa coisa de olhar muito ali só o departamento jurídico ali, né? O fluxozinho jurídico, a meta do jurídico, esquece de olhar o que realmente o jurídico contribui para a meta, enfim, para os indicadores da companhia. Então acho que isso é muito relevante, assim, eu acho que e isso eu vejo uma dificuldade, assim, né, do departamento jurídico, às vezes tomar algumas medidas que realmente vão mudar o ponteiro da companhia, assim, às vezes é melhor o fluxo interno do jurídico não tá dos melhores, mas eles estarem fazendo algo que realmente vai mudar alguma coisa na operação da companhia. Então, essa coisa, né, de ser mão na massa mesmo, essa coisa de soft skill, assim, que eu acho que é o grande desafio hoje para o departamento jurídico, né, para o Legal Ops, para qualquer cadeira. Né? Então, assim, realmente você
o que a Gi falou, assim, o que você planejou, mas o que você tá fazendo, assim, você tá indo lá na operação, você tá chamando a outra área para discutir, você tá mostrando os números, tá acompanhando, né? E às vezes eu acho que isso não acontece, né? Você fica preso ali no meu sistema, no meu esse fluxo, enfim, que está travando, né? Mas esse trabalho preventivo, assim, o que está fazendo você receber a ação, você não está tratando, né? Assim, você está só enxugando o gelo ali. Né? Então isso eu vejo uma dificuldade muito grande, assim, e é realmente muito difícil, assim, isso gasta tempo, né? Você tem que sair da sua mesa, ir lá na outra área, ir lá na fábrica, que é em outra cidade, é difícil fazer isso. Né, mas eu acho que é isso que realmente muda o ponteiro, assim, né? Então, acho que muito mais do que IA, tecnologia, processo, enfim, é à sua disposição, assim, né? Eu acho que hoje, né, os jurídicos precisam mais de disposição, de mais tempo para isso, assim, para se conectar, para estar junto com as pessoas, assim. Acho que lógico, o Legal Ops, Legal Design vai apoiar muito nisso, assim, é você ter mais tempo para isso. Né? Mas as pessoas precisam realmente querer isso, falando, eu estou trazendo essa solução, estou contratando a Pact, estou contratando a Highlaw aqui, para eu ter mais tempo para fazer outras coisas. Assim. É isso, assim. Trazer paz de espírito. Ótimo. Vocês falaram o que fazer, o que não fazer, várias dicas. Então, o pessoal aí pode ir anotando. Cada episódio é sempre uma grande aula, que nada melhor do que a gente aprender na prática e sair da teoria. E é bem legal que vocês falaram essa visão macro, porque cultura tem a ver com isso, para dar essa transparência, essa visibilidade, mas essa necessidade também da gente acompanhar o micro, né? Que aí entra a agilidade, gosto muito de agilidade, das metodologias, porque é só mesmo com esse planejamento e acompanhamento do projeto é que a gente sabe se está funcionando ou não, porque às vezes no papel, no desenho, no workshop, na conversa, ficou muito bonito, mas e depois na prática, né? E a agilidade convida a gente a sempre estar revisitando, e se for o caso, tá mudando um pouco essa rota, e ter essa garantia também de que as pessoas, aí falando de culturas e pessoas, estejam de fato entendendo o que é para fazer, em que nível de responsabilidade. Aí foi legal que você falou também, né, da delegação, porque às vezes o cliente, ou mesmo internamente, a gente fica com essa questão de, isso é da empresa que eu contratei, isso é daquele time, então faz uma delegação, mas uma delegação sem controle, e aí vem essa ferramenta da delegação dinâmica para nos convidar também a fazer esse acompanhamento mais direcionado. Então, não precisamos de microgerenciamento, mas precisa ter uma delegação e um acompanhamento assertivo ali para que isso continue fluindo dentro dessas engrenagens, aí seja ops, design, contencioso, consultivo, contrato, porque está tudo interligado. E dentro desses pilares que a gente está conversando aqui, não sei se a gente vai conseguir taxar em um só, mas o que seria o nosso maior desafio hoje nessas áreas? São pessoas, são processos, é a tecnologia ou é a governança? Ou mapear dados, ou é um pouquinho de cada coisa? É um pouco de tudo, né? Eu acho que é um pouco de tudo, assim. Acho que tiver que, né, separar em 4 ali, né? Dados, tecnologia, pessoas. Eu vou puxar sardinha por uma coisa que eu gosto muito, enfim, que a Alana sabe, que é dados, assim. Eu acho que Sim. Eu sempre, né, quando eu comecei essa história de Legal Ops lá no Magalu, enfim, sempre foi pautado primeiro em dados, assim, eu não conseguia conversar, assim, eu me sentia inseguro para qualquer coisa, para levar qualquer assunto, se eu não tinha os dados ali em mãos. Pode até ser que os dados não eram os melhores ali naquele momento, mas para eu começar uma conversa, eu acho que os dados são fundamentais, assim, eu acho que é ele que vai te dar um caminho de como, né, trazer as pessoas para o que você quer, como usar a tecnologia, enfim, puxar os outros pilares, assim. Então, eu acho que dado é o começo de tudo, assim, é o ponto de partida para você começar. Pode ser o dado mais simples que você tenha, mas é dali que você precisa partir, porque senão vai ser sempre o feeling, assim, eu sou o Legal Ops, então eu sei que eu preciso colocar essa tecnologia. Será que precisa mesmo, assim, né? Então, acho que o dado que vai dar uma direcionada nisso, né? E depois você vai trazendo os outros pilares. Não sei se a Gi concorda, mas dados para mim... Tem que medir, né? Tem que medir, tudo tem que medir, né? Comparar e tudo mais. Dados é fundamental, né? Se a gente tem dúvida, uma hora o dado vai te mostrar, então...
nada melhor do que você medir isso. Do meu lado aqui, eu também puxo pro meu lado, né, Edu? Mas a gente trabalhar a parte de processos, né? Não só o desenho do processo, porque é muito hype, é muito legal, a gente vai lá, cola post-it, faz o workshop, mapeia processos, né? Depois traz os fluxos desenhados, fica uma coisa super legal, isso fica como um legado, né? Um resultado que o jurídico fez esse mapeamento, tem os relatórios e tudo mais. Isso é muito bacana. Mas no dia a dia, cadenciar as ações e acompanhar as entregas é que o profissional jurídico peca, né? Aliás, a grande maioria das áreas das companhias, elas têm projetos, né, com planejamento e tudo mais para o ano, seja escritório ou departamento, a gente olha isso, é muito legal o planejamento para o ano, mas é aquilo que eu falei, chega no primeiro trimestre e se fala, nossa, o que eu fiz? Né, eu fiquei aqui olhando, né, o detalhezinho ali e eu não consegui olhar o macro. Então, se não souber como cadenciar esses projetos em trimestres, colocar times menores para você tocar isso, cobrar resultado, né, cachorro que tem muito dono, né, morre de fome. É isso que a gente tem que olhar. Então, quem que vai trabalhar com isso? Quem vai ser o dono disso aqui? E muito do que a metodologia ágil traz para a gente poder acompanhar os projetos junto com os clientes, e são projetos geralmente que a gente leva 1 ano, né, executando todo. Em dezembro a gente faz um review maior para poder entender o que foi feito, o que faltou para o outro ano e etc. A gente consegue fazer isso. Então, eu cito aqui alguns clientes que a gente atende mais próximo, assim, por exemplo, o Banco BV. A gente está 6 anos lá com o banco, a gente consegue cadenciar ações e ver o que eles estão fazendo para o ano que vem, o que vai para o próximo semestre, ou então a gente fechou agora um outro banco recente, puxa, eu quero colocar isso no planejamento, eu tenho no planejamento macro do jurídico, mas eu não sei o que a minha área como Legal Ops vai entregar nesse trimestre. Eu tenho uma meta. Geralmente, jurídicos grandes têm metas, né? E aí você cadencia em metas menores. Mas como que eu fiz para chegar ali? Como que eu faço? Quais são os steps dessa meta? Então, eu tenho que implementar o Visual Law da minha minuta do contestação aqui, com uma automação. Legal? Super meta. Você vai fazer em 3 meses, você vai fazer o quê? Geralmente fica 1 mês apagando incêndio, daí no segundo mês começa a olhada e para. No terceiro mês vai desesperado, tem que buscar solução, eu tenho que fazer revisão da peça, daí eu quero contratar a Hiló que faça em 1 semana tudo que eu não fiz em 3 meses. O apaga-fogo que a gente falou. Né? Então, assim, na verdade não era um fogo, né? Era só para fazer um planejamento e falar, primeiro, que ninguém quis olhar primeiro antes. mês eu vou selecionar a empresa, o segundo mês eu vou fazer revisão escrita, terceiro mês eu vou fazer revisão gráfica e eu vou implementar a automação depois disso, né? Então, eu vou fazer uma POC, eu vou medir quanto de tempo eu vou economizar com essa POC, né? Se a sua prova de conceito dessa tecnologia é boa ou não. Então, se eu não cadenciar essas pequenas ações e não acompanhar isso, eu acho que ele peca, vai todo o planejamento por água abaixo. Então, tem que ter dados, tem que saber quais indicadores, e aí casar isso com os entregáveis, né? Porque falta de planejamento não é necessariamente. Às vezes você planeja, às vezes já tem top-down lá, já veio da companhia, mas não acompanha no dia a dia. Né? Então vai deixando, vai empurrando. Tem aquele desenho do cavalo que eu sempre mostro nos workshops, né? Que é um cavalo lindo, que a gente está buscando aquilo ali. Então, primeiro mês a gente faz, né, o desenho todo e tal. No segundo mês, por hora que tá acabando o projeto, faz uma perninha aqui de palito, mesmo entrega assim, só para dizer que tá feito. E aí fica aquela coisa Frankenstein, né? E de fato é isso, né? Até lembrando de uma fala que eu falei no começo, assim, aquela coisa de você desenhar o caminho, assim. Você tem a meta macro ali, que preciso fazer o Visual Law, preciso diminuir o meu SLA, preciso gerar X economia em acordo, né? Mas e o caminho, né, até você conseguir isso? Tem microetapas, né? Tem um mini donos ali de coisas que precisam acontecer para eu chegar nessa meta, assim, né? Então, acho que isso é realmente muito importante, assim.
fazer o planejamento, ele vai cascateando para todo mundo ali. Né? Ainda assim, que seja uma equipe, né? Você consegue cadenciar as ações. Então, até onde vai a tua capacidade produtiva, né, para aquilo? Exato. Não à toa a gente fala muito de OKRs e KPIs na área jurídica e outras também, mas é que a jurídica ficava um pouquinho atrasada nesses temas e que bom que chegou para nós também, metodologias ágeis, esse planejamento, essa visualização, porque é muito fácil se perder no caminho quando outras necessidades vão entrando e aí, claro, tem que ter essa clareza também de priorização, de foco, porque a gente tem que ser adaptável, resiliente, aí entram as soft skills, mas o objetivo principal lá, o macro, tem que estar sempre nesse alinhamento, porque senão fica difícil de a gente conduzir depois. E a gente está falando aqui de cooperação também, de time de equipe. Tem algum case que vocês podem citar de cooperação entre departamentos jurídicos e escritórios, dessa cocriação aí de legal ops e de design, trabalhando em sincronia? Legal, acho que a gente tem alguns aqui, não sei se, às vezes não dá para citar todos os nomes, enfim, mas tem um escritório especialmente aí que a gente fez um trabalho muito bacana, que é o Monteiro Nascimento, um escritório que fica em Aracaju, mas tem uma estrutura muito robusta para atender a parte de contencioso bancário, né, e recuperação judicial, recuperação de crédito, desculpa. Então, eles têm uma estrutura grande, controladoria e tudo mais, e a gente vem trabalhando muito isso. Então, né, precisamos fazer a parte do desenho, dos fluxos, ir para o mercado, buscar tecnologia, ver o que dá para desenvolver em casa. Então, assim, os escritórios, especialmente, estão num nível muito legal, eu acho que tem produto, inclusive, né, para a Pact e para outras legal techs, olhando o mercado jurídico, escritórios médios grandes, né, que têm carteiras relevantes de empresas muito grandes e eles precisam ter uma tecnologia muito robusta para isso. Então, a gente não está falando só de pessoas, né, está falando de integrar isso. E não só mapear os fluxos lá internos, a gente foi para o mercado, voltou, e agora a gente tem desenvolvido até habilidades internas ali, em termos de inteligência artificial, e, obviamente, acompanhando essas ações. E um ponto que eu acho que é muito legal, que tem um diferencial aqui dos sócios, nesse caso do escritório que eu mencionei, é que você tem o envolvimento dos sócios olhando para a estratégia também. Então, eles querem arrumar a parte operacional, mas a gente fala muito de ambidestria, que é você saber o quanto da tua operação você está investindo, né, em operação mesmo, e o quanto do teu faturamento você também está investindo em estratégia, em olhar daqui para frente. Então, olhando ações comerciais, olhando ações de relacionamento com o cliente, qualidade do entregável com o cliente, relatórios, estruturação de dados, não só dados internos, mas dados externos que a gente monitora para o próprio cliente. Então, eu acho que quem está nessa visão, eu falei aqui do exemplo de escritório, que estruturou uma área, né, tá estruturado em termos de legal ops, mas olhando isso para a qualidade do cliente, né? E em contrapartida, a gente tem agora um cliente que está entrando com a gente, que é um legal ops já mais consolidado, dentro de uma estrutura bancária que tem mais de 80 pessoas e tudo mais, mas o legal ops se sente sufocado, porque foi trazendo especialistas, até queria trocar isso com o Edu, né, já que a gente está caminhando aqui. Aproveita. Mas, assim, trouxe um especialista em mapeamento de processos, eu trouxe um especialista em BI, e aí tá todo mundo aqui dentro desse legal ops, e aí, de repente, eu não consigo dar vazão, porque a pessoa que está mapeando o processo, ela só está mapeando o processo do jurídico, ou do jurídico com outras áreas, mas ela não tem a visão de um escritório, ela não tem a visão de uma outra empresa maior, uma empresa menor, ela não tem a visão de uma legal tech, então ela só está fazendo feijão com arroz, só o desenho. E o que eu quero mais? O gestor chegou e falou para nós assim, olha, eu não estou conseguindo entregar valor, porque eu só mapeio, e aí eu não estou conseguindo ver o que é melhoria. Eu preciso respirar o mercado fora para saber o que tem de coisas novas. Não é à toa que a gente está sempre muito perto das legal techs. O que você tem de novo? O que saiu? Que tipo de pesquisa de jurisprudência que tem agora com IA? O que eu quero oferecer para o meu cliente? Eu não quero perder tempo com coisa que já está ultrapassada, né? Então, poxa, eu estou olhando isso, eu preciso, né? É um case muito bacana, porque nos dá repertório para isso, tanto para o escritório quanto para o departamento. A gente precisa olhar, né, esses entregáveis, digamos assim, deles, para poder munir, né, e dar resultado mesmo. Então, são cases
de legal ops, escritório / corporativo, que, poxa, eu não preciso ter um corporativo com um legal ops tão cheio de especialistas que eu não consigo olhar para o mercado fora, né? Exato. Mudando um pouco de assunto, mas né, respondendo um pouco a deixa que você jogou para mim, eu acho que é isso, essas coisas de às vezes você querer usar um framework pronto e aplicar a nossa operação, que é, putz, eu vou mapear processo, e aí, cara, o que é mapear processo? Às vezes eu preciso criar aqueles fluxos cheios de caixinha, vai para lá, vai para cá. Isso é importante para alguns cenários, mas às vezes você só precisa de uma planilha de Excel que você vai preenchendo a cena, vou fazer isso. Cara, é um negócio simples, assim, acho que as pessoas às vezes transformam essa coisa de acompanhar projeto ou QA em coisa muito complexa. Às vezes, cara, é só o básico, bem feito, escrito e que você realmente acompanha, assim. Às vezes é só isso que você precisa, né? E, lógico, contando com o apoio, né, de uma Highlaw da vida, de uma parte da vida, com certeza. Mas é isso, assim, né? Então, às vezes, não precisa trazer N especialistas o tempo todo, né? Às vezes, o que você precisa para aquele momento? Nossa, é isso, é básico. Você não precisa de um mapeamento do seu de fluxo, cara, é escrever um texto em Word. Assim, tá? Isso vai resolver, né? Você vai resolver seu problema. E o mercado é super dinâmico, né? Então, você pega agora a própria Pact, já está com um monte de outros produtos e serviços e etc. Poxa, o que disso eu posso executar e trazer aqui para o meu interno? Se eu não estiver olhando o mercado fora, eu estou só viciada no meu projeto interno aqui, na minha meta interna, e eu não consigo ver fora, né? Não consigo ter perspectiva mais adiante, assim. Então, puxa, olhando e casando isso com soft skill também, Elana, trazer gente que olhe o mercado, que não fique sentado lá só fazendo uma única coisa, porque é muito legal você ser especialista, mas quando você coloca um especialista para conversar com outras áreas, o cara já desestabiliza, porque ele só sabe fazer aquilo, né? Então, assim, é legal ter um especialista em mapeamento de processos, mas você tem que olhar mapeamento de processos, eu tenho que olhar da empresa que eu atendo, mas eu tenho que olhar da outra empresa, eu tenho que olhar do concorrente, eu tenho que olhar... Sim. Então, quanto mais você tiver projetos na sua carteira, mais você vai ter essa habilidade de criticar se é bom, se não é. Isso aqui não funciona, isso aqui eu já implementei lá no fulano, não deu certo. Então, é isso, né? Experiência também. Né? Criando repertório, assim. Acho que quando você sai ali do seu mundinho ali, dessa cadeira, você vai a campo, conversar, fazer benchmark, fazer uma POC, né? Enfim, você vai criando repertório, você vai entendendo o que funciona, o que não funciona. É cancha, né? É tempo. É isso. É tempo, assim. E é isso, é essencial, e a gente fala muito isso aqui na frente de comunidades também, de promover esses encontros. Então, bate-papos online, os nossos eventos, quando a gente vai em evento, ter essa curadoria também qualificada sobre o que está acontecendo, o que é melhor, sugerir alguma solução também específica para os nossos parceiros, para os nossos clientes, é essa visão bem 360 e o básico bem feito, às vezes as pessoas esquecem, a gente vê muito projeto de AI falhando, não porque o projeto em si é ruim, mas porque não teve essa solidificação, e também às vezes começa, a gente vê, né, às vezes em reunião, o pessoal querendo ali um grande sistema, uma grande análise preditiva, por exemplo, mas não tem o básico, que é uma base saneada, um sistema bem alimentado, não tem as visões ali iniciais para começar nessa visualização mais ampla, entre departamentos e escritórios, às vezes não tem essa sincronia, e aí a gente tem um case muito bom, que a gente sempre fala, né, da CVC, que mapeou dentro de uma plataforma de BI o controle das agendas, que tudo eles faziam por e-mail, via sistema, aquela confusão, internamente os gestores tinham que gastar tempo olhando isso, e aí quando a gente implementou isso no BI, fica muito mais centralizado, os gestores dos escritórios conseguem entrar lá, aplicarem os filtros, entender o que é prioridade, o que é para aquele dia, o que não é. Então, é um case bem interessante que a gente já contou aqui, mas sempre vale lembrar, porque mostra muito dessa integração. Então, não era nada super fora da curva. Eles já tinham o sistema, já tinham dados, já tinham os parceiros, só precisavam conectar tudo isso. E aí, a importância também da gente ter essa consultoria, os parceiros estratégicos para ajudar a gente a pensar. E são nessas conversas que soluções vão sendo criadas. A gente traz muito pela Pact essa ideia de não é só tecnologia, são os momentos de olhar para os processos, negociação, trazer dinheiro para dentro da companhia, né, com recuperação de depósitos, a conciliação. Então, várias frentes que vão se conectando. E aí eu vou puxar para o Edu, que o Edu falou que gosta muito de dados.
e é essencial a gente falar de dados, mas quando você acha que esses dados, quando eles não estão bem organizados, não estão bem contextualizados, eles mais atrapalham do que eles ajudam aí numa tomada de decisão? Ó, Alana, dado aquilo que eu voltei naquela frase que eu falei, acho que o dado é o começo de tudo. Mesmo que você não tenha nada, que eles estejam totalmente desorganizados, você vai partir dali, que, enfim, você vai ver que eu preciso fazer algo, eu realmente não tenho dado, né? Se você olhar o dado e não ter o dado, já é alguma informação. Né? Mas é exatamente isso que você falou, assim, eu acho que o começo de tudo é você estruturar esse dado, sanear a partir dali, que você começa a ter os insights, os planos de ação que você precisa tomar, assim, para onde, né, o direcionamento que você quer ter ali. Né, a gente fala muito do Pareto ali, pô, 80-20, o que eu preciso atacar primeiro que vai trazer resultado no curto prazo. Então, acho que o começo de tudo é isso, assim. Mas, né, o dado também você tem que tomar cuidado, assim, né, ele pode contar a história que você quiser, né, eu sempre brinco com isso, assim, ele pode contar a história bonita, a história triste, enfim, o storytelling, se você conseguir construir ali, ele pode ser ruim por conta disso, assim. Então eu defendo muito a descentralização do dado. Eu acho que o dado não tem que ser uma coisa do LegalOps, o LegalOps é dono do dado, né, ele é responsável por deixar ele robusto, correto, atualizado, mas o dado tem que estar aberto para todo mundo na maior profundidade possível, justamente para evitar isso, assim, esses falsos positivos ou falsos negativos. Né? Eu acho que isso é bem relevante, assim, né? Você pode estar com um resultado péssimo, mas se você, né, manipular ali o dado, você pode contar uma história bonita com ele, né? Então tem que tomar cuidado com isso. E às vezes nem é por má fé. Às vezes você só foi induzido a, putz, estou com um resultado legal, mas na hora que você vai ver, putz, não estava legal. Né? Então acho que essa coisa da profundidade, do dado sempre atualizado, né? Enfim, já falei isso várias vezes em algumas aulas, enfim, você manter o dado sempre atualizado, cada vez trazer mais profundidade é o segredo do sucesso, assim, né? Você ter uma gestão assertiva, saber exatamente o rumo que você está trazendo, né? Aquilo começa do básico, mas não para nele, né? Assim, vai evoluindo step por step ali até realmente você ter uma robustez, uma arquitetura de dados robustas, que é o que a gente, né, faz com os nossos clientes, né? A gente vai no começo ali e falar, o que é a prioridade aqui? É sanear o dado? Beleza, vamos sanear, depois vamos acompanhar essa base, vamos levar para o BI, né, e vamos trazendo profundidade, enfim, cada vez mais análises diferentes, né, análises preditivas, assim, a gente vai melhorando isso ao longo da jornada. Né? É isso, é sempre uma jornada de dados, né? Um projeto que nunca acaba, né? O projeto de dados nunca acaba. Essa incrementa, é a realidade. aumenta. Exato. Melhoria contínua sempre, Exato, é o slogan aí da agilidade, do dado, do LegalOps, até porque, né, Gi, passando para você, quando a gente tem esses dados empacotados, a gente consegue ter uma maior previsibilidade de, ó, isso aqui tá bem feio, tá ruim, ou aqui dá para melhorar. E aí eu acho que vocês já devem ter recebido perguntas dentro do design de querer uma fórmula mágica. Qual é o melhor sistema? Qual é a melhor tecnologia? Qual que é o melhor caminho? Então, como que você acha que o design, unindo essas pontas também de dados, esse processo, consegue dar essa luz aí para quem está um pouco perdido aí de qual que é a melhor solução? A melhor solução é aquela que cabe na tua operação, né? Primeiro, tem gente que quer uma solução muito boa, muito maravilhosa, mas não tem budget para isso, né? Aí já começa com a frustração de não dar certo a tecnologia, porque você não tem bolsa para pagar, né? Então, olhar o processo, obviamente, mais estruturado com dados de faturamento, com dados de investimento, né? Isso é muito importante a gente saber quanto tem, qual é o budget que a gente tem para o LegalOps, quanto que a gente vai investir em cada tipo de tecnologia. E isso depende, obviamente, de você, primeiro, estruturar no planejamento quais são as áreas que vão ter mais impacto em menos tempo. Né, isso daí não é só do Pareto, é na prática também, que funciona de você trazer resultado com menos tempo, né? E aí sim você conseguir ir trabalhando tecnologias mais avançadas para outras finalidades menores até você chegar mais estratégico, né? Então, muito do operacional vai nisso, vai no massivo, que você vai atacar e ter mais resultado. Tá? Mas em termos de design, a gente faz isso olhando especialmente a arquitetura da tecnologia.
tá? Por que eu falo isso? É muito comum a gente sair contratando as tecnologias, especialmente agora em IA, que daí com o boom da IA do ano passado para cá, a gente vê muitas empresas errando a mão e contratando tecnologia a longo prazo ali, sem considerar o cenário delas. Então, eu quero a IA, IA generativa para tudo, não é nem dados especificamente, às vezes é só análise de conteúdo, de texto. Então, se traz a IA generativa, e aí, sendo que você já tem um pacote que você pode usufruir disso, você pode fazer algo interno, então não é simplesmente contratar ferramenta. E elas precisam se conversar. Então, cada vez mais, trabalhar ferramentas que tenham uma API mais aberta, que consiga integrar outras soluções. É muito comum os grandes grupos de tecnologia venderem soluções próprias. Então, dificulta você integrar a ferramenta. Então, antes de você sair contratando, pensar em como essa arquitetura está estruturada, como que essas tecnologias vão se conversar, né? Para você não ter um investimento errado ali. Então, não é o design de processo que vai te dizer isso, né? Não é só o planejamento, mas é você ter um mínimo de noção de design em termos de sistemas, né? Fazer essa arquitetura de tecnologia se conversar para você não ter 5, 10 sistemas aí para todo mundo ter que ficar preenchendo coisas, né? Então, até desestimula a pessoa, fala, qual que é o dado do sistema? Quantas tarefas? Quanto tempo? Não sei, eu tenho que olhar o Liga One, mas o Liga não sei o quê, mas eu tenho que usar o BI, que é da outra empresa, e daí mais... Cara, quanto mais ele tiver integrado, melhor, assim, você precisa ter a visualização, você precisa ter dados estruturados. Quem vai estruturar isso para você, que tem que conectar, fazer essas APIs, etc. Né? Bem legal. Acho que isso é bem de encontro com o que a gente se propõe a fazer, assim, na parte, né, Alana? Assim, essa coisa da integração, de estar num ambiente único, assim, né? Eu não quero exatamente substituir os sistemas, né? Assim, o nosso grande papel ali é orquestrar isso, né? Enfim, que tudo esteja num ambiente único, né? E isso acontece, né? Realmente, né? No nosso ambiente, enfim, nossa plataforma ali. Às vezes o cliente ele está acompanhando o projeto de acordos dele, ele aprova o acordo ali. No mesmo ambiente ele acompanha as improcedências, a performance do escritório, acompanha as agendas, tudo no mesmo ambiente, assim. Então, né, o gestor tem tudo na mão ali, não precisa, nossa, o projeto de acordos eu vou entrar aqui, o projeto de depósito ali, não, tá tudo no mesmo lugar, porque tudo se conversa, né, no fim tudo se conversa, né, enfim, então é bem bacana você falar isso, que é um caminho que a gente se propõe a fazer, assim, a gente enxergou isso, né, enfim, ouvindo bastante os nossos clientes. Então a gente tem muito essa visão de orquestração, né, de criar esse ambiente único ali para a gestão, né? E para o lado do gestor, né, às vezes não sabe como fazer essa arquitetura de sistemas, né, essa arquitetura de soluções. Então a gente, a High-Law, consultoria de tecnologia da informação, né, prioritariamente. Antes do design, a gente já sempre foi da tecnologia. Então, se for olhar a tecnologia, quais são as funcionalidades que eu vou usar, né, daquela plataforma? Então, às vezes eu estou contratando 100%, eu vou usar 70%, 80%. Quantidade de usuários, a vinculação com a própria empresa de tecnologia, depois o que eu vou conseguir integrar de dados. Então, isso tudo vai muito dessa estratégia. Não dá para simplesmente, olha, fulano funcionou aqui, eu vou trazer essa solução para mim, né? A realidade, às vezes, é muito diferente. Então, é bem isso, fazer a arquitetura da tecnologia funcionar também. Total, porque até na nossa frente de soluções únicas, como Pact, Legal, aqui a gente tem muito essa atenção para ouvir esses clientes, para ouvir essas pessoas que estão procurando necessidades e soluções específicas e fazer essa conexão, né? Então, até o ano passado eu fui num evento de CS em BH e aí o slogan de uma das camisetas era: na dúvida, chama para um café e escuta com atenção. Então, a gente vê no mercado muito querendo falar, eu faço isso, minha plataforma é assim, e a IA, e o robô, e a automação, e às vezes não é isso que aquela empresa precisa, que aquele jurídico está demandando. Então, quando você escuta, às vezes é muito mais simples e ambas conseguem conversar ali de uma maneira mais leve até e construir e caminhar com soluções juntos, que é o que a gente se propõe a fazer aqui também na empresa, de construir junto com os nossos clientes. E a gente já se encaminhando aqui para o final, porque
papo bom voa, a gente trouxe muitos insights aqui dessa conversa. Falamos de IA, não tem como fugir dela, nem tudo é IA, mas a IA tá em tudo que a gente faz. Que competências, assim, que vocês acham que são mais relevantes para a gente se manter no mercado aí com o LegalOps, com o Legal Design, e agora, cada vez mais, com o desafio tecnológico da IA? Onde é que a gente vai se diferenciar aí desses robôs e realmente entregar algo de valor? Quer começar, Edu? Vou falar rapidamente aqui, vou deixar assim. Eu acho que o maior desafio assim com a IA hoje, com a implementação de IA hoje, o que a gente mais precisa ter passa um pouco por aquilo que eu falei da disposição de colocar a mão na massa. Assim, eu acho que implementar IA não é exatamente o mais difícil. Assim, né? Hoje está muito rápido você implantar as coisas, né? Cada vez mais eu percebo isso, né? Cada vez mais barato, né, você implantar. Então isso é bom, você implanta, testa, erra, volta, assim, isso é ótimo. Mas aquela coisa de testar, de validar, assim, eu acho que essa etapa, eu acho que é onde vai mais tempo, enfim, essa parte ainda as pessoas demoram, pecam, porque ainda é o humano ali validando, testando, enfim, eu acho que isso é o ponto fundamental, assim, essa parte do treinamento ali da IA, você ter disposição para isso, assim. Então acho que é isso que as pessoas mais precisam, né, prestar atenção, realmente implantar, usar, testar, voltar, enfim, retroalimentar, enfim, não é simplesmente colocar a IA ali, beleza, apertou o botão, ela vai aprender sozinha, assim, eu acho que a gente não está nesse nível ainda da super inteligência que ela vai pegar sozinha, assim, eu acho que depende muito desses testes, enfim. Então acho que a gente está nesse momento, assim, assim, realmente, né, tem muita gente testando, enfim, dando feedback, assim. A gente vê isso, né, dos clientes também. Então, tem alguns mais dispostos, né, com um apetite maior de risco, que fala, vamos trazer a ferramenta e ver como vai ser, né? E tem outros que já estão se preparando para fazer coisas em casa mesmo, que às vezes tem até uma capacidade de absorver alguns robôs nesse aspecto. Então, acho que o mercado está amadurecendo cada vez mais com relação ao uso de IA. Está passando um pouco aquela necessidade só de eu ter, né? E começar a testar resultado mesmo. Então, a gente já acompanhou projetos que, ok, deram certo até agora e estancou com a ferramenta atual. A gente está gastando muito, né? A gente não está vendo efetividade. A gente está vendo IAs para assuntos específicos. Uma IA muito especialista em subsídios, uma IA muito especialista em acordos, uma IA muito... A gente estava criando várias soluções das próprias Legal Techs em termos de evolução, integrando a IA para isso. Então, uma ferramenta de busca de jurisprudência, por exemplo, ela já traz um resumo da jurisprudência, ela já traz algo que você pode copiar e colar, ou pergunta que você pode fazer em cima daquela sentença. Enfim, tem várias coisas que já estão à mão, à disposição, e que muita gente fala assim, puxa, isso aqui eu nem sabia que tinha, eu já posso fazer isso na própria ferramenta que já tem contratada, sabe? Então, eu acho que a gente está num processo de amadurecimento do uso de IA, e esse ano as pessoas estão começando a ter um pouco mais de asas e testar sozinhas, né? Antes a gente ficar muito na busca de ferramentas, tem ferramentas muito robustas, poucas no mercado que dão resultado mesmo para grandes corporações, a gente tem visto algumas delas, com modelos de negócio até algumas diferentes, outras mais ousadas, né, para não dizer questionadoras, mas que estão dando resultado financeiro no primeiro aspecto, né? Então, às vezes a empresa quer reduzir custo, é aspecto financeiro que vai pegar. Mas, ao mesmo tempo, os escritórios estão ali desenvolvendo soluções também caseiras e isso está resolvendo. Sim. Então, de uma certa forma, democratizou, né? E eu acho que a gente está tendo um pouco mais de maturidade para lidar com a IA, assim, não tem um resultado só, né? Mas acho que a gente vai passar por isso ainda. A gente já testou várias ferramentas, assim, a grande maioria das pioneiras, e a gente já viu o que não está funcionando. Eu acho que é um pouco isso que você falou, assim, qual o risco, né? Até onde você está disposto a correr o risco para usar algum IA para alguma atividade. É entender isso, assim. Às vezes, né, você não quer um nível de assertividade absurdo, só de daí separar algumas informações ali para você. Se tiver errado, tá tudo bem, isso não vai afetar o seu trabalho. Beleza, acho que já resolve. Em vez de você ter que fazer uma análise super minuciosa 1 a 1, se ela
já eliminar metade disso que você tem que olhar, um critério muito básico, tá ótimo, né? Enfim, eu acho que entender isso, assim. Mas tem algumas atividades que exigem aquela assertividade na mosca, né? Na vírgula. Eu quero essa informação, não posso errar. Né? Enfim, então, a gente até ter um pouco de cuidado e falar assim, eu vou implantar IA, a Pact implanta IA, eu faço negociação por IA. Né? Assim, a gente se preocupa mais em falar assim, o que você quer? Né? É esse resultado aqui? Então, eu vou garantir que eu vou te entregar ele. Se no meio do caminho eu vou usar IA, vai ser 100% IA, vai ser metade IA, metade humano, 70-30, aí é comigo, assim. Mas eu vou garantir que aquilo que você me pediu eu vou te entregar. Então, acho que esses cuidados que a gente precisa ter também. Assim. As ferramentas têm que conversar e fazer sentido, e na frente de inovação, agora você está vendo muito isso também, né? Do como concatenar uma ideia com uma solução, mas algo que vai ser acessível e que vai ser, de fato, eficiente para aquele cliente que vai receber. Né? Uma evolução conjunta aí. E aí, gente, dicas finais que vocês queiram deixar? Já agradecendo aqui, isso foi um papo super legal, Edu, adorei. É muito bom ter teus insights aqui, suas referências. A Gi também trouxe vários cases, ótima bagagem, então foi muito legal. Se vocês quiserem deixar dicas finais aí, alguma coisa que a gente não tenha abordado ainda. Acho que é isso, né, Edu? Eu quero agradecer pelo bate-papo aqui com vocês, sempre muito rico e óbvio que não só liga o ops de hype, mas também liga o design que já foi hype, né? Mas a gente quer trazer consistência e constância. Acho que resultado e constância. Então, diretor jurídico, gerente jurídico, quem está lá no dia a dia, quem está no legal ops, que precisa estar escutando isso, é trazer resultado e constância. É isso que é sustentável, né, no nosso mercado. É isso. Acho que de dica final, assim, acho que, né, fechando o nosso tema aqui do podcast, que é Legal Ops, né, e Legal Design, acho que hoje, né, eu posso afirmar que um não vive sem o outro, assim, né, se os dois não caminharem juntos, ou você vai ter uma burocracia muito bonita, ou você vai ter algo muito criativo, mas que você não consegue escalar, né, enfim, então acho que a dica é essa, assim, né. E de antemão já agradeço aqui a Gi, enfim, sempre bom falar com você, né, nossa super parceira. Obrigado pelo tempo, foi ótimo. E é isso, pessoal. A gente tem muita coisa para inovar, para descobrir ainda no mercado jurídico, né? Então, vamos juntos. Vamos juntos. Pessoal que nos assistiu, que nos ouviu, agradecemos aí pela audiência. Sigam a gente nas redes, estamos no YouTube, no Spotify, no Instagram, sigam a High Law, a Pact, acompanhe aí também os nossos movimentos, os nossos eventos, as nossas frentes de comunidade, porque a gente não quer só falar de case que deu certo, mas de aprendizado e fazer essa grande troca de letramento. Nos vemos nas próximas e até lá. Obrigada.